Iniciamos hoje uma semana que é a semana mais importante do calendário cristão, a Semana da Páscoa, também conhecida por Semana Santa ou Semana da Paixão de Jesus. Uma semana que vai culminar no dia da ressurreição, no dia de glória. Mas uma semana antes, Jesus sai de Betânia com os seus discípulos e, quando se aproxima do Monte das Oliveiras, envia 2 discípulos a uma aldeia próxima para trazerem um jumentinho, o qual ele montaria e entraria na cidade, montado nesse jumentinho. É chamada a entrada triunfal de Jesus. O povo aclamou Jesus gritando Hosana ao Rei. Esta expressão era o reconhecimento de que ele era o único que os podia livrar, que os podia salvar. No entanto, o livramento e a salvação que eles procuravam não era da alma nem dos seus pecados, mas sim do poderio, do domínio dos romanos. Jesus foi aclamado como Rei. Era o cumprimento de uma das profecias bíblicas do Velho Testamento. O profeta Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9, 6 séculos antes, havia dito que o Messias entraria montado num jumento na cidade de Jerusalém. Neste dia nós podemos dizer: Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, porque Deus é fiel. Louvemos, pois, a Deus pela sua fidelidade. Passamos ao segundo dia. E no segundo dia, segunda-feira, algo mais acontece. Continuamos a leitura bíblica e vamos para Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 19. Jesus, que todos os dias voltava à cidade de Betânia onde ficava, logo de manhã vem para Jerusalém. Entra no templo e fica indignado por aquilo que ele está a ver. Todas aquelas pessoas que tinham vindo de longe para celebrar a Páscoa fizeram do átrio do templo um lugar de negócio. Os vendilhões ali se encontravam, da mesma maneira os cambistas para trocar a moeda, e era como uma feira e não como uma casa de oração. Indignado, Jesus expulsa os vendilhões do templo e todos aqueles que faziam negócio na casa de Deus, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes feito dela um covil de ladrões. Os escribas buscam ocasião para matar Jesus. Os principais dos sacerdotes também, porque não estão contentes com o que estão a ver. Aqui nós vemos o zelo de Jesus pela casa de Deus, pela casa de oração. A indignação por aqueles que maltratam a casa de Deus. Infelizmente, hoje, há muitos vendilhões do templo. O nosso Deus se indigna também com eles, porque Ele continua a ser zeloso pela sua igreja. Passemos ao terceiro dia, terça-feira. Marcos capítulo 11, versículo 27 até ao capítulo 12, versículo 44. Os escribas e os fariseus, os principais dos sacerdotes, questionam Jesus e questionam sobre a sua autoridade. Fazem-lhe perguntas sobre os impostos, fazem-lhe perguntas sobre a ressurreição. E Jesus responde a algumas, a outras não, mas manifesta aí a sua sabedoria. Ele fala depois sobre os mandamentos, no versículo 28 do capítulo 12. A partir do versículo 35, ele afirma a sua divindade como Messias. A partir do versículo 41, ele vê a oferta da viúva pobre e fala sobre a melhor oferta que nós podemos dar ao Senhor. No capítulo 13, ele inicia um sermão profético, um sermão sobre a sua segunda vinda e exorta os seus discípulos, dizendo, falando da segunda vinda, aquele dia e hora ninguém sabe. E depois diz 3 exortações: olhai, vigiai e orai. Isto está no versículo 32. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Passamos à quarta-feira. Marcos 14, versículos 1 a 11. Os principais dos sacerdotes e os escribas planeiam como e quando o poderão prender. Em Betânia, Jesus vai à casa de Simão, o leproso. Leproso que já não era leproso, alguém que porventura Jesus terá curado. E quando está à mesa, naquele jantar, uma mulher se aproxima e derrama sobre ele um vaso de alabastro. É criticada, e Jesus até por permitir isso também, mas Jesus diz que ela o está a fazer, apontando já para o seu sepultamento. Uma mulher que terá acreditado em Cristo como alguém, e sabendo, e talvez consciente, de que ele iria morrer, alguém que deu ouvidos à sua palavra, porque várias vezes ele avisou que iria morrer, vem para adorar a Jesus. Por outro lado, Judas, que está presente, que chegou a dizer mesmo que podia-se usar aquele dinheiro para outros fins, sai e vai negociar o preço da traição com os principais dos sacerdotes, vendendo Jesus por 30 moedas. Chega a quinta-feira. Marcos, capítulo 14, versículo 12 até 66. Este é o dia em que começa realmente o grande sofrimento de Jesus. Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, institui a última ceia, porque quando está com eles comendo a Páscoa, pega no pão e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, no cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Nessa mesma noite, Jesus lava os pés aos discípulos e avisa Pedro que ele o há de trair. Sai para o jardim, o Getsemane, e ali ora em grande agonia. Leva consigo os discípulos, e no versículo 38 do capítulo 14 ele diz: vigiai e orai. Os discípulos adormecem. Jesus insiste com eles para não deixarem de orar e de vigiar. Judas chega e, com o beijo da traição, leva que ele seja preso. Começa o seu julgamento perante o Sinédrio. E Pedro, que tinha sido avisado, acaba por negar Jesus nessa noite. O julgamento prolongou-se, Jesus foi de um lado para o outro, e quando era meia-noite, ou seja, no primeiro cantar do galo, que era não o cantar de um animal, mas o toque da guarda romana, que o primeiro toque era à meia-noite, o segundo toque era às 3 da manhã, e entre o primeiro toque, o primeiro cantar do galo, entre a meia-noite e as 3 da manhã, Pedro nega Jesus 3 vezes e depois sai chorando amargamente. Quando às 3 da manhã ele olha para Jesus e vê realmente que o tinha traído. 3 horas depois, nós chegamos à sexta-feira. Logo no princípio do dia. Não esqueçamos que o dia começava às 6 da manhã. É sexta-feira. Marcos capítulo 15, versículo 1 a 45. Logo de manhã, Jesus está perante Pilatos. É julgado. Isto começa às 6 da manhã. Às 9 da manhã, a hora terceira, como diz no versículo 25, ele é crucificado. É-lhe colocada uma coroa de espinhos, as suas mãos e os seus pés são cravados com os pregos, e ao meio-dia, ou seja, 3 horas depois, a hora sexta, faz trevas até à hora nona, e Jesus está em sofrimento na cruz. A hora nona é às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus morreu. É nessa altura que ele diz, conforme está escrito em João 19:30, está consumado. O véu do templo rasgou-se. Aquele véu que simbolizava a separação entre Deus e os homens agora rasgou-se, dizendo-nos que o caminho para Deus, para a vida eterna, está precisamente na morte de Jesus. Ele morreu para nos dar vida e vida abundante. No versículo 42, à tarde,
E antes que começasse o sábado, porque o dia terminava às 6 da tarde e começava o sábado, José de Arimateia, membro do Sinédrio, pede a Pilatos para sepultar Jesus. Jesus é sepultado. Uma grande pedra é colocada no sepulcro. Uma guarda romana é posta para impedir que o corpo fosse roubado. E a partir daí, silêncio. Chega o sábado. Sábado em que os judeus nada faziam, por isso nada acontece. Tudo está em silêncio. Mas no domingo, logo pela manhã, nós vamos ao capítulo 16 de Marcos e vemos que as mulheres correram para o sepulcro. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Durante toda esta semana que acabamos de descrever, Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que ia sofrer. Mesmo assim, Jesus não desistiu de viver aquela semana. Cumpriu tudo o que era para cumprir. Mesmo assim, ele continuou a ensinar, ele continuou a curar, ele continuou a zelar pela casa de Deus, ele continuou a orar, a instruir os seus discípulos. Ele não parou. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até ao fim. Deixa-nos assim também a exortação para sermos perseverantes até ao fim. Nós estamos a viver tempos difíceis nos dias de hoje. Estamos a viver tempos que são incógnita para nós, não sabemos o que será o dia de amanhã. Mas mesmo sendo assim, vamos seguir o exemplo de Jesus. Não vamos também deixar de cumprir a nossa missão. Não vamos deixar de falar a palavra de Deus. Não vamos deixar de falar aos outros, exortando-os também acerca da palavra de Deus. Não vamos deixar de amar o próximo. Não vamos deixar de servir ao Senhor. Não vamos deixar de ser zelosos pela sua casa, pela sua igreja. Oremos uns pelos outros. Vigiemos, estejamos atentos e ativos na sua obra também. Porque o dia da vitória vai chegar. Assim como o dia glorioso da ressurreição chegou, o nosso dia de vitória também vai chegar. Que Deus vos abençoe.